Bom dia, eu sou Renata Magalhães Eu sou Márcio Hipólito. e agora é hora da Catequese! Peço licença aí para entrar na sua casa, né? E agora é hora de ficar aí no cantinho, pegar sua Bíblia para a reflexão do Evangelho, para mais um momento na catequese. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E no vídeo passado nós falamos sobre o Filho Pródigo, né? A misericórdia infinita de Deus. E Jesus, nesse encontro, ele vem nos ensinar uma coisa muito importante. Não julgue para não ser julgado. Ou seja, ele vem nos ensinar sobre o julgamento. Então nós vamos ler agora, né, Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julguem, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida que vocês medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje nos traz 4 palavrinhas interessantes. Crianças, o que é julgar? Família, o que é julgar? Essa palavra argueiro, o que significa? Né? E trave, será que é a trave de futebol? Né? Será que é a trave lá do campo de futebol? Hipócrita, nossa, que palavrinha interessante, né? Hipócrita. E aí, vocês sabem o significado de cada uma? Vamos comentar um pouco? Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui? Vamos lá de novo. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Então vamos lá. O que é julgar? Quando você olha para uma pessoa e você diz assim: aquela pessoa, ela é assim mesmo, ela não presta, ela não serve para nada, ela não tem jeito. Quando você carimba essa pessoa, né? Quando você olha para ela e carimba ela e ela é assim mesmo e ela pronto. Ela é sempre assim. Ela é sempre assim. Eu já sei o que ela vai fazer, né? O que ela vai falar. Você está criando aí um julgamento, né? Você está julgando. Quando você julga, você cria em você você interrompe o quê? O relacionamento, sabia? Quando você tem um preconceito sobre aquela pessoa, você impede o relacionamento dentro de você, com aquela pessoa. Você sabia disso? Porque você já tem um julgamento dela. Então você não dá espaço para enxergar naquela pessoa o que ela tem de bom.
Porque você já fez o julgamento, você carimbou, você conceituou ela, que ela é assim e pronto. Então você internamente já julgou e é assim. Então você bloqueia o relacionamento internamente, né? E aquilo aí você vai te impedir De enxergar as coisas boas. de enxergar o que é bom nela, tá? Cuidado com isso, criança, porque a gente vive fazendo isso, tá? Jesus vem ensinar hoje a mim, a Rê e a você, porque a gente cai nisso direto. Sempre. Então a gente está aprendendo mais uma vez. Então não se esqueça de nunca esquecer, né? Assim, não, se lembre de nunca esquecer que não podemos julgar. O único que pode julgar é Deus, tá? Ele é Deus, ele sim vai nos julgar, tá bom? Nós não somos juízes, só o juiz maior é Jesus Cristo. Ele e Deus é que vai julgar, tá bom? Continuando, vamos lá. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sim. Na tradução dessa Bíblia, né, da Paulinas, né, ela vem dizendo já, da edição pastoral, ela vem dizendo, da Paulinas, ela vem dizendo o quê? Cisco, que é o que eu ia dizer quando eu falei argueiro. Em algumas traduções está argueiro. O que é o argueiro? É o cisco, né? Argueiro é um cisquinho que está no seu olho, é uma coisa pequenininha, né? Sopra. O cisco, saiu, né? Então assim, Jesus me fala assim, por que você está enxergando o cisco no olho do seu irmão e você não tira da sua frente a trave que está no seu olho? O que é essa trave, né? Imagina aqui que a gente tem aqui a trave, né? Tá aqui, ó, no nosso olho aqui, ó, a trave. Ó, tem um cisco aí no seu olho aí, ó. Isso aqui, ó. Né? Ó, tem um cisco aí no seu olho aí, ó, tá? Ó quem tá falando. E a gente, ó, tem uma trave no nosso olho, tá bom? É você falar do defeito do outro, já julgando uma coisinha pequenininha que o outro tem, que você já tá enxergando e falando, e você com uma coisa enorme, aparente, que você faz errado o tempo todo, e não enxerga o seu e fica falando dos outros. É o sujo falando do mal lavado. Exatamente, esse ditado diz tudo, né? Então, mais uma vez, a gente tem que se lembrar de nunca esquecer, né? De ficar olhando as coisas ruins que tem no outro, a gente não olha para as coisas ruins que tem lá dentro de nós. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, falando aqui nessa catequese, da gente olhar para dentro, ter humildade e o que eu tenho que melhorar, né? Então, assim, por que eu estou enxergando no outro isso? Mas e eu tenho? Porque eu só consigo enxergar no outro, vocês sabiam disso? Que eu só consigo enxergar no outro o que nós temos? Porque a gente conhece, né? A gente não consegue enxergar o que a gente não conhece. Então, se a gente enxerga no outro o que está errado, é porque a gente também tem errado em nós. Então, é uma oportunidade da gente se corrigir, tá? Então, ficou claro aí? Argueiro, cisco, né? Uma coisinha pequenininha que está ali. Aí Jesus fala, por que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão e não tira a trave que está no seu olho? Que, ou seja, as coisas grandes que a gente tem aqui dentro da gente, a gente tem que se corrigir. A gente tem que ser exemplo, né, antes de corrigir o outro. Tá bom? Aí lembra assim que é o tempo todo julgando. Durante o dia, o tempo inteiro, você julga às vezes o pai, a mãe, o irmão, algum amigo. Nesse tempo de isolamento, em casa, convivendo mais com a família, tem muitas famílias que ficavam o tempo todo fora, então agora um começa a julgar muito o outro, acaba acontecendo mais intrigas, porque antes ficava muito tempo fora, era só um pouquinho, agora o tempo todo. Então, tenham cuidado com isso. Um bom exercício é você procurar ver quem é Jesus, sentir e olhar sempre o outro, o irmão, com os olhos de Jesus. Olha para o outro como se você fosse incorporar-se aqui em Jesus e olha com aquele amor para o outro, com aquele perdão, tentando entender e compreender. Entendeu? É difícil, mas esse é o caminho. Sim. Por exemplo, se acontece, eu vi uma vez a história do Padre Léo, ele contando, imagina a cena, um pai está lá em cima de um cavalo com uma corda arrastando um filho de 6 anos.
o menino todo machucado, com o braço arranhado, esbugalhado, aí você vai olhar, qual que é a manchete que ia sair no jornal com uma cena dessa? Pai pega filho se arrastando com um cavalo no chão. Né? Pai mata o filho, ai que não sei o que, é o fim do tempo. Imagina, vocês mesmos, qual que seria a matéria, qual o julgamento, porque viu aquilo. Agora imagina que esse filho pequenininho tá lá na roça, no lugar onde eles moram, e tinha uma ribanceira enorme lá embaixo, um rio cheio de pedra. Aí o pai tá lá na roça, lá cuidando dos bois, com um laço, a mãe grita pro marido porque o filho caiu e tá pendurado num pedacinho de galho de árvore já para cair no rio, cheio de pedra, um rio com correnteza, perigoso. Só deu tempo do pai correr, era muito bom, laçar o filho e puxar. E tirar o filho ali de dentro do rio. E saiu puxando, todo contente, o menino machucado, que já se arranhou caindo lá, talvez um pouco com laço também, mas salvou. Porque se o menino caísse lá, ele ia morrer. E nisso a mãe pulando. Imagina a cena que ia sair se aparecesse o pai puxando o filho e a mãe pulando de alegria, né? O que ia sair no jornal. Alguém foi lá, ó, tirou uma Pronto, foto. o que iam julgar? Agora, você sabendo a história inteira, qual que seria a manchete? Pai é um herói, pai salva o filho de uma tragédia, disso e aquilo. Então, tá vendo como que a gente tem que olhar as coisas? Não pode fazer um julgamento assim primeiro se ponha no lugar do outro. O Márcio tem uma frase para falar que é bem isso. Quer falar? Qual? Aquela frase do Mário Quintana. Espera um pouquinho. Calma, tá adiantado. Continuando antes da frase, assim, eu sou coach também, né? E no coach a gente sempre, quando vai atender a pessoa, a gente não pode ter o julgamento. Assim, tem que ser neutro e entender, porque cada um tem uma história, né? A gente tem que estar sempre, como a Renata falou, curioso para entender por que aquela pessoa é assim, antes de julgar. Porque cada um tem uma história, né? Aí a frase aqui, essa frase é de Mário Quintana, que diz assim, ó: antes de julgares minha vida ou meu caráter, calce os meus sapatos e percorre o caminho que eu percorri. Vive as minhas tristezas, as minhas dúvidas, as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropeça onde eu tropecei e levanta-te assim como eu fiz. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram para trilhar na vida. Lindo, né? Essa estrofe aqui do livro de Mário Quintana, tá? E ele vem nos ensinar isso. Então, seja curioso, não julgue, ok? E continuando, falar sobre hipócrita, né? O que é o hipócrita? Hipócrita vem do latim hipócrisis, que significa até a representação do ator no palco. Olha só que interessante. O que é hipócrita? Você é hipócrita. Jesus usou muito essas palavras, né? Hipócritas, né? Principalmente para os doutores da lei, os né? fariseus, os escriba. Né? Quer dizer o seguinte, justamente isso. Você fala uma coisa, mas sente outra coisa, pensa e vive outra coisa. Então isso é hipócrita, é que o ator faz. O ator faz isso no palco. O ator, ele atua, ele dissimula, ele finge, ele representa, né? E por que muitas pessoas fazem isso? São hipócritas. Às vezes é por medo, às vezes são por causa de interesses, né? E ela não demonstra quem realmente ela é, né? E em alguns casos eu até entendo pela questão profissional, porque a gente veste realmente a máscara do profissional. Nós temos vários papéis, mas o que não pode é quando entra valores, né? Crenças e valores e princípios principalmente. Isso não. Isso a gente não pode abrir mão, né? Eu até entendo que em certos papéis que a gente tem que ser o papel do profissional, o papel, né, diferenciado. Mas quando envolve princípio e valores, não. Isso a gente tem que ser quem a gente é e quem a gente não pode abrir mão de princípio e valores. Tudo bem? O que mais? Olhem para os outros com os olhos de Cristo. E às vezes a pessoa é daquele jeito e você julga porque cada um dá aquilo que o coração está cheio.
É a frase de Mário Quintana, você não sabe o que ela viveu, você não sabe o que percorreu. É a história que eu contei do pai salvando o filho, que você só viu um pedaço e já julgou, mas você não sabe de todo o contexto. Então, olhem para os outros com os olhos de misericórdia, não julguem, não condenem, porque da mesma forma que você faz, vai vir contra você, entendeu? O mesmo peso e medida que você julga, você vai ser julgado. Então seja manso, seja leve, para que tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia de você também, porque ninguém é perfeito, tá? E a pessoa dá aquilo que o coração está cheio. Então quando você vê uma pessoa nervosa, brava com isso, tenha misericórdia dela e que você seja o sal e a luz do mundo. Alimente ela, você mesmo, com uma coisa melhor, para que ela tenha aquilo no coração e comece a dar coisas boas. Você faz a diferença aí na sua casa, nos seus amigos, na sua família. Amém? Amém. Tá? E crianças participem, família participem, né? Coloquem no grupo da catequese ou aí no YouTube, né? E dá um joinha aí se você gostou e compartilha, ajuda a gente a evangelizar. Tá? Eu sei que cada um tem um grupo aí, ou cada um tem uns conhecidos, então compartilha, a gente compartilha tanta coisa que não tem nada a ver, tanta coisa. Parece que o brasileiro gosta de coisas que não trazem nada, né? Que não agregam nada. Então, se você acha que agregou alguma coisa esse vídeo, compartilha, faz isso andar, tá bom? Um beijão a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Pode fazer? Pode, tá bom. Você tá falando aí, eu tava vendo aqui. Vai pra gente. E a semana passada